Queria começar apresentando a vocês aqui a família do Eric, do César. Eles vieram falar para a gente da experiência deles com uma adoção direta. E lá em Niterói, direto de Nikit City, terra de Paulo Gustavo, em memória de Paulo Gustavo, estamos aqui reunidos, né? Lá em terra de Paulo Gustavo, nós temos a nossa querida Bárbara Toledo, a esposa de Sávio Bittencourt. Se vocês não os conhecem, digita o nome dos dois na internet, vocês precisam conhecê-los, os dois. Bárbara é uma amiga querida do movimento da adoção, ela é fundadora do Grupo de Apoio à Adoção Ana Gonzaga, ela foi presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, a ANGAAD, e tanto fez, tanto fará pelo nosso movimento no estado do Rio de Janeiro, nos ajudou também a fundar a Associação do Movimento da Adoção no Rio de Janeiro, do qual eu tenho orgulho também de fazer parte, e ela vem falar para a gente sobre adoção direta, que é um tema muito espinhoso, porque, em princípio, vai na contramão do que nós estamos fazendo, né? Mas é importante que a gente entenda o que é adoção indireta e ela vai explicar para a gente os porquês. Então, com a palavra, Bárbara Toledo. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui, junto com vocês no Cores da Adoção. Agradeço imensamente o convite feito pelo Saulo, um convite assim que me deixou muito feliz, embora esse tema realmente seja um tema fraturante, ouso dizer que não é só espinhoso, não. Ele é fraturante porque muitos não gostam nem de tocar nesse tema, porque é um tema que os advogados têm dificuldade, a nossa justiça tem dificuldade, a psicologia tem dificuldade com esse tema, e é pouco compreendido para quem quer ser pai e mãe e não compreende por que de tanta demora no processo de adoção. Então, mas eu aceitei esse desafio porque eu acho importante a gente enfrentar esses assuntos delicados, né? Especialmente para melhor esclarecer os pretendentes à adoção, as famílias adotivas, e dar maior consistência aos militantes da adoção também, que nós esperamos um dia tê-los dentro do grupo como militantes, né? Levantando essa bandeira, vestindo a camisa da adoção, né? Como o Saulo está vestido, Lula e eu, e em tempos não mais pandêmicos podermos caminhar pela adoção legal, segura e para sempre na nossa linda praia de Copacabana, como nós já fizemos 10 caminhadas, 11. Né? Então, nós contamos com vocês. Eu quero só fazer uma consideração. Eu sou a fundadora do Quintal de Ana. Era presidente da ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, e fui uma incentivadora, sim, da fundação do Grupo Ana Gonzaga. Estive lá como presidente da ANGAAD para ajudar a fundar o Grupo Ana Gonzaga, que também é um grupo muito forte, muito aguerrido. E essa é a grande alegria aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, que todos os grupos de apoio à adoção, eles são irmanados, eles estão aqui um apoiando o outro, não há disputa, há essa divulgação da programação de cada grupo, e como bem disse o Saulo, vocês estão no Cores, vocês vão ter que seguir o calendário do Cores, as reuniões, para conseguir a declaração tão necessária para o processo de habilitação. Entretanto, vocês podem assistir às outras palestras de quaisquer outros grupos, quanto mais, melhor, justamente para fomentar essa adoção segura, vocês estarem seguros desse propósito de vida, que é ser pai e ser mãe, através da adoção, que é só um caminho diferente, mas que tem algumas peculiaridades e que nós estamos aqui para
dar esse suporte, essa orientação, tanto no antes como no depois. E depois é muito importante que vocês continuem no grupo, né, para ter justamente esse apoio para que a sua adoção seja para sempre, porque ela tem que ser para sempre. Então, começando a enfrentar esse tema, o que é a adoção direta? A adoção direta é um apelido, né, dado àquele tipo de caso em que o pretendente à adoção recebe da genitora, do genitor ou de ambos, ou de algum responsável pela criança, que não propriamente pode não ser o genitor, um dos genitores, recebe a criança diretamente. Isso, num determinado momento, lá no passado, era uma coisa possível. Mas depois da estruturação do direito da criança e do adolescente, através do nosso Estatuto da Criança, depois da sedimentação dos princípios trazidos, né, e que foram por nós ratificados pelo Brasil, os princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, isso não pode mais ser. Por quê? Até porque tinha uma situação delicada, uma situação duvidosa, que muitas vezes, que sempre permeou o universo da adoção. E uma situação que nós, grupos de apoio à adoção, fomos muitas vezes atacados, como se nós fôssemos intermediários, né, de passagem de criança de uma família para outra, né? Como se nós também quiséssemos tirar as crianças das famílias e fomos acusados, quiséssemos tirar crianças das famílias pobres para dar para as famílias ricas. Quer dizer, uma coisa totalmente absurda, que foge totalmente ao trabalho dos grupos de apoio à adoção. Mas vocês não imaginam como isso foi um ataque frequente a todos os grupos de apoio à adoção, especialmente por ocasião da nova lei da adoção, que é a Lei 12.010 de 2009. Então, o que eu quero dizer é que a adoção direta é o apelido, né, dessa entrega, Lenita, dos genitores eu acho que tem algum eco aí fazendo, acho que a Helenice está com o microfone dela aberto. Deixa eu desligar. Nossa, mudou acho que tirou da Bárbara. Você tirou da Bárbara. Bota da Bárbara. Como é que foi? Aí. Pode abrir o seu áudio, Bárbara. Já foi. Pois bem, acho que agora não está dando eco, não, né? Então, a adoção direta é esse apelido dessa entrega direta. E isso cada vez mais passou a ser mal visto, né, pelas autoridades judiciárias, pelas equipes técnicas, né, como se houvesse alguma transação nessa entrega direta. Embora haja uma corrente que seria um direito dessa mãe, da genitora, da mãe biológica, entregar para quem ela confiasse. Mas há um entendimento oposto, dizendo que a situação dela de vulnerabilidade é tão grande que ela poderia estar sendo pressionada a entregar, quando ela deveria receber o apoio para ficar com essa criança. Então, esse entendimento ganhou força, e como há um princípio todo nosso direito da criança e do adolescente, que é o princípio da prevalência da família,
que é mal interpretado, e depois eu vou explicar por quê. O que acontece? Não podemos admitir adoção direta, porque a adoção direta seria uma forma de pressionar essa mãe vulnerável, esses genitores vulneráveis, geralmente pobres, onde o pretendente, na sua ansiedade, na sua agonia, ofereceria algo em troca, não necessariamente dinheiro, mas uma cesta básica, um apoio, enfim. E isso seria um comércio de crianças. É assim, eu vou falar o português claro, rasgado, é assim que é vista a adoção direta. E nós sabemos muito bem que há casos, e a grande maioria dos casos de adoção direta não são dessa forma. Nós sabemos disso. Mas como convencer a autoridade, né? E pior, como convencer a autoridade no momento que o nosso Estatuto da Criança permite a adoção direta em 3 casos somente. Quando a adoção for unilateral, ou seja, eu tenho um filho meu, biológico, ou até adotivo, e contraio núpcias, ou vou viver em união estável com uma outra pessoa. Essa pessoa tem o direito de fazer a adoção direta desse meu filho, seja ele biológico ou adotivo. Ela tem a preferência em relação a qualquer um do cadastro. Por quê? Porque há uma relação, né, de afinidade, há uma justificação que serve de embasamento para essa adoção. A relação conjugal ou de união estável, que gera essa afinidade e essa corresponsabilidade para, então, eu me tornar o responsável por aquela criança também. Então, o caso da adoção unilateral é a primeira hipótese de adoção direta, de adoção direta permitida pelo nosso Estatuto. O segundo caso de adoção direta é quando algum parente se propõe a adotar uma criança com quem ele tem um grau de afinidade. Também, afinidade e afetividade. Então, um sobrinho de 2º grau, mas que eu cuido, que eu dou assistência, porque a mãe dele, que seria até minha sobrinha de 1º grau, ela não tem condições de fazer isso, ou ela caiu no mundo, sumiu, e a criança está comigo. Eu tenho a preferência em relação ao Saulo, que não é tio dessa criança, por exemplo, mesmo que ele esteja na fila mais tempo que eu, ou que eu nem esteja na fila. Mas como eu cuido dessa criança, ou eu tenho uma afinidade com essa criança, eu tenho a preferência, digamos assim, em cuidar dessa criança e fazer a sua adoção. A terceira hipótese de adoção direta seria justamente o caso das pessoas que mantêm a guarda de crianças maiores de 3 anos por 3 anos. Deixa eu ler até aqui o artigo. Detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos, desde que por lapso de tempo de convivência comprove a fixação dos laços de afinidade. Então, eu tenho uma criança com mais de 3 anos e eu convivo com ela
2 anos, 1 ano, eu vou até mostrar alguns exemplos para vocês. 5 anos, mas eu estou com aquela guarda legal daquela criança. Então, eu tenho preferência de adotá-la em relação a qualquer um da fila. Esses são os 3 únicos casos que a lei autoriza a adoção direta, só. Quando uma mãe quer entregar uma criança, não importa a idade que ela tenha, para adoção, há um rito previsto, quer dizer, um procedimento, rito é procedimento, um procedimento previsto no Estatuto da Criança, que está no artigo 19A. É um rito muito mais fácil do que todo aquele rito que espera a destituição do poder familiar, viu? Que o rito que leva à institucionalização da criança, sua destituição do poder familiar e sua disponibilização para adoção, é muito mais demorado, mais longo do que o rito da entrega legal. E como que é essa entrega legal? A mulher grávida, ou que já teve uma criança, ou cujo filho já tem 6, 7, 8 anos, ela pode chegar em qualquer lugar, no Conselho Tutelar, no CRAS, no CREAS, que são os setores da assistência social dos municípios, né? Na escola, a escola da criança, se essa criança for maior, vai encaminhá-la para o Conselho Tutelar e para o CRAS daquela área de atuação, e ela pode chegar diretamente ao judiciário. Mas, indo para esses setores como CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, eles deverão fazer um encaminhamento para o judiciário, onde ela deverá ser acolhida, ouvida, com educação, com respeito, com consideração e sem pressão. Esse sem pressão aí, gente, é um detalhe que muitas vezes não acontece. Porque há uma tendência de haver essa pressão. Por que você não fica com essa criança? Poxa, seu filho. Uma pressão de cobrá-la para ficar com a criança e até de rotulá-la como uma pessoa sem consideração, sem afeto, sem cuidado, enfim. Mas a lei, o ECA, já determina, porque esse é um procedimento novo, tá? Que foi introduzido não no início do ECA, nem também na reforma de 2009. Esse é um procedimento recente, e ele determina a acolhida, a escuta dessa mãe e o respeito às suas opiniões. Obviamente, o esclarecimento. A senhora quer entregar seu filho, a senhora sabe que isso corresponderá à sua perda do poder familiar e à entrega dessa criança para adoção. Então, isso é fato. Se a criança for maior, ela pode até chegar e falar o seguinte: olha, eu gostaria de dar até para a Bárbara, essa criança, porque a Bárbara já está cuidando dela, uma criança de... Pode até ser que isso seja possível, mas tem que ser perante o judiciário. E ela falando de viva voz para o judiciário. E isso, esse procedimento vai ser consignado, vai ser relatado, constar na ata da audiência, da conversa com ela, vai ser chamado o genitor quando esse houver, quando ela declinar. É previsto o respeito a essa
pela a vontade dessa genitora de não dar publicidade à família extensa. Ela pode dizer, eu não quero que minha família extensa saiba dessa entrega. Ela tem que ser respeitada. Mas vai haver um prazo para essa consolidação da manifestação da vontade dela. Ela declara essa vontade e vai ter que decorrer um prazo para que o juiz possa dizer que o poder familiar está destituído, que ninguém recorreu, que não houve desistência, porque ela ainda pode desistir. Na verdade, é um prazo para ela manifestar uma desistência, para eles encontrarem um genitor, porque vai que o genitor está sendo enganado, não está sabendo. Ele ainda tem o direito de se manifestar e querer a criança. Então, é um prazo para que tudo isso se consolide, para que haja tempo para essas manifestações e a manifestação de entrega se consolide. E aí, sim, a criança será entregue, será disponibilizada para adoção. Só que isso é muito mais rápido do que meramente abandonar a criança. A mãe a genitora ou o genitor que não quer maternar, que não quer cuidar da criança, realmente a entrega é um ato de extremo cuidado com aquele ser, que eu ouso dizer que é até um ato de amor e um ato de responsabilidade. Porque o genitor ou a genitora que abandona, que larga para lá, que fica empurrando com a barriga, ela está prejudicando a vida dessa criança. Porque toda a estrutura da rede de apoio à criança, do município, enfim, do Estado, tem a tendência de querer reintegrar essa criança, de achar essa família biológica, procurar a família extensa biológica, reintegrar a criança àquela família, né? Ouvir a manifestação que pode ou não pode, e isso tudo leva um tempo muito maior. Vocês conseguiram perceber a diferença, então, da entrega, a importância dessa regulamentação da entrega legal? Mas o que consiste a adoção direta? E mesmo a entrega legal que tem que ser feita judicialmente, há essa previsão legal, a adoção a partir dessa entrega da fila, para a primeira pessoa interessada na fila. Vai que uma mãe resolve desistir, entregar 3 filhos, 3 irmãos, um grupo de 3 irmãos. Ela não aguenta mais, não posso, não sei o quê. Quem da fila topa 3 irmãos? É aí que vai ser feita a colocação, depois de ratificada essa entrega, vai ser procurado alguém da fila que queira 3 irmãos. Mas cá entre nós sabemos que a entrega é muito mais incidente para bebês. Porque essas crianças, esse grupo de 3 irmãos já grandes, eles já foram vítimas de abandono. Eles, inevitavelmente, já foram vítimas de alguma institucionalização, de retirada da criança. São as histórias reais que a gente vê aí. Então, em regra, a gente só imagina a entrega legal para bebê. Entendem? Só imagina isso, mas pode acontecer para uma outra criança. Se essa mulher tiver a dignidade, esse pai tiver a dignidade, esse genitor, genitora, ou responsáveis, tiverem a dignidade de falar, não dou conta,
Tentei, mas não dou conta. É melhor do que largar para lá e fazer uma visitinha de vez em quando e a criança ficar morfando nos abrigos, crescendo nos abrigos, até que se defina a sua situação jurídica. Qual é essa definição? Essa criança vai ser destituída do poder familiar, sim ou não? Se sim, disponibiliza para adoção. E quanto mais o tempo passa, a gente sabe que vai ficando mais difícil para a criança. Ah, porque o pretendente à adoção é preconceituoso, só quer bebê. Gente, é o direito das pessoas quererem beber. Por já apoio à adoção, que existem outras crianças e que são possíveis de serem adotadas e fazerem uma família feliz. É muito possível isso. É o papel do grupo mostrar essa possibilidade, não só a possibilidade, mas a realidade, através de várias famílias que fizeram adoções diferenciadas. Eu digo diferenciadas do padrão, que adotaram crianças mais velhas, que adotaram grupos de irmãos, que fizeram adoção colorida, de criança colorida, formaram famílias coloridas. Isso é uma coisa maravilhosa, que adotaram criança com deficiência ou com alguma questão de saúde tratável, ou até com um tratamento difícil, e que estão sendo família, e que são felizes. Assim como é possível a adoção monoparental, que está aí a nossa amiga escolada nisso, que dá até palestra, a Ilene, que eu agradeço a presença, que tem as suas peculiaridades, a adoção monoparental, assim como também é possível a adoção homoafetiva. É possível. É uma família, e aí nós temos o Saulo para falar isso, para dar testemunho disso. Uma criança feliz, saudável, brincando, tendo o direito de ser criança e ser filho como tantas outras. Então, a gente mostra, é papel dos grupos de apoio à adoção, mostrar essa possibilidade e essa realidade para vocês, para todos os pretendentes, e para a sociedade, para a gente quebrar o preconceito. Seja o preconceito com uma família monoparental, seja o preconceito com uma família homoafetiva, seja o preconceito com uma família colorida, seja o preconceito com uma família que adota uma criança mais velha, porque muita gente fica assim, como? E ele não vem viciado? Essa criança não vem viciada? Viciada em quê? Sexo, drogas, rock and roll? Qual é o vício? Né? Porque a gente brinca nisso, sexo, drogas, rock and roll. Não, ela vem habituada. Ela vem com hábitos diferentes dos seus hábitos. Muitas vezes, essa criança que tem mais idade, que está com 8, 10 anos, 12 anos, ela está institucionalizada onde? Num abrigo, vamos falar o português claro, num abrigo de cunho religioso, que a grande maioria são os abrigos de cunho religioso, seja católico, evangélico, até espírita. E você professa outra religião. Então, ela vai vir com outro hábito, concorda comigo? Ou você é ateu, não acredita? Aí ela chega na tua casa e a geladeira é aberta, as frutas estão sobre a mesa. Aquela criança não sabe nem se comportar, ela não sabe se pede ou então ela avança. Cada um tem um comportamento. Nossa, mas que falta de educação, não pede, por favor, porque você estava acostumado a morar sozinho com seu companheiro, sua companheira, ou sozinho mesmo, e tudo seu é super organizado. Não entrou uma criança para atravessar o samba e para mostrar o jeito dela.
A sua almofada que ficava no sofá, na diagonal, de repente vai ficar no chão. A toalha molhada, ela no abrigo nem tinha onde pendurar a toalha. Às vezes a toalha virava até pano de chão. E ela vai fazer a mesma coisa. Será que ela tinha hábito de estudar, de chegar em casa, estudar, chegar no abrigo depois da aula na escola pública, estudar e fazer todos os deveres, e saber muito bem escrever o português, todas as contas de matemática? Porque com certeza ela deve ter um incentivador, um tutor dentro do abrigo para ensinar tudo para ela. Gente, ninguém fala que a adoção é fácil. Mas a adoção é missão, porque ser pai e mãe é uma missão que você pode fazer através da biologia, mas só poderá exercer plenamente através da adoção, porque até o filho biológico tem que ser adotado, tem que ser cuidado, e você não pode desistir dele. E você tem que já saber que ele não é um fantoche na tua mão, não é uma marionete que vai fazer o que você quer. Ele vai fazer outras coisas, vai ter outros desejos, e você vai ter que escalonar a fase que você vai poder determinar o que ele vai fazer, conduzir a vida dele, a fase que você vai poder prestar uma orientação incisiva, até convincente, e a fase que você vai ser apenas um conselheiro. E, às vezes, a fase que você só vai assistir, porque nem o teu conselho ele vai te pedir ou vai respeitar. E você vai desistir do filho? A coisa mais linda que eu ouvi hoje, eu fui trabalhar e botei lá naquela CBN. E aí estava o depoimento da dona Deia, já que o Saulo falou do Paulo Gustavo, que é aqui de Niterói. E a dona Deia é particularmente amiga da minha família. Eu, particularmente, não conheci o Paulo Gustavo. Fui a show dele, tudo isso. Mas a dona Deia a gente conhece. E a coisa mais linda, revendo, foi reprisar uma entrevista dela, ela falando assim: a gente tem que abraçar o nosso filho. A gente tem que abraçar o nosso filho. O que ele tem que ter, por exemplo, e principalmente o filho homossexual, a gente tem que abraçar, porque o mundo vai cair de pau. E o que ele tem que ser é ético, com valores. As pessoas têm que ter ética, valores, bons sentimentos. Ela falando da questão dela. Mas isso serve para todos nós. Ela era mãe biológica, ela adotou o filho dela, Paulo Gustavo. Ela adotou. Quando ele fez a escolha dele, de ser quem ele era realmente, ele manifestou isso, ela não desistiu dele. Por isso que eu falo, essa palavra desistência tem que sair do nosso caderninho. Ela abraçou com toda a força. Babi? Oi? Bárbara, só fiz um aviso de tempo aí. Você tá pode bom. concluir? 5 minutinhos. Posso. Então, eu quero dizer para vocês que nós, dos grupos de apoio à adoção, estamos aqui para mostrar outros caminhos para vocês. Esses caminhos de outras histórias de adoção, outras possibilidades de adoção. Mas, acima de tudo, nós estamos aqui para mostrar o caminho legal da adoção. E vocês já viram que a adoção direta tem previsão no ECA, no Estatuto da Criança. E que a entrega legal também tem um procedimento a ser respeitado. Então, todo pretendente que está aqui, ele tem que ser informado que, se alguém aparecer para entregar um bebê para vocês, vocês têm que falar o seguinte: essa entrega tem que ser no judiciário, eu posso até te ajudar. Não criar a falsa expectativa que a entrega será para você, a menos que você esteja habilitado.
já esteja na fila da adoção e esteja numa boa posição na fila da adoção. Mas, Bárbara, é o filho de uma conhecida que não sei o quê, já tem uma referência porque trabalha na casa de não sei quem, papapá, que eu frequentava. Faça o caminho legal, porque a justiça, ultimamente, tem detestado ser ludibriada. Ela se sente enganada quando aparecem casos de adoção direta. Piora muito a situação quando essa adoção direta é para pretendente não habilitado. Piora muito. É muito difícil para os advogados conseguirem fazer essa defesa. Não que eles não possam fazê-la, não que toda história de amor não mereça uma defesa. Mas é uma história que vai gerar dor. E fatalmente gerará uma perda. Então, procurem, antes de qualquer coisa, a instrução, a orientação e o apoio do grupo de apoio à adoção. Nós não estamos aqui para falar o que seria bom de ouvir. Nós estamos aqui para assegurar o melhor para vocês, o melhor para a criança, um caminho de mais amor nessa história de adoção, até a concretização da chegada do filho e no pós-adoção também. Por isso que nós damos a orientação. Eu vou, então, encerrar essa primeira parte e depois eu desenvolvo mais um pouquinho sobre essa entrega legal e adoção direta, citando alguns casos, tá bom? Obrigado, amor. Vou passar a palavra para o casal, César e o Eric. Vocês podem vir aqui na frente? Para aparecer ali na... Vai ter que filmar vocês. Eu não sei, peraí. Aí, tá uma boa posição. O Eric e o César têm um depoimento, um relato para a gente sobre adoção direta. E, gente, como foi difícil encontrar um casal que tenha passado por uma adoção direta regular, para vocês verem como é que isso é um problema na nossa sociedade. Tá? Uma das coisas que a Bárbara falou que eu quero destacar não confiem em pessoas que mostram caminhos fáceis. Nada na vida é fácil. Garanto que para você chegar na vida profissional que você chegou, para você chegar aonde você desejou chegar, não foi fácil, não caiu de mão beijada no seu colo. A vida, as conquistas da vida, elas não vêm de forma fácil. Então, se alguém está apresentando um caminho fácil, já desconfia. Advogado que diz para você, pega essa criança, cuida dela durante um tempinho, depois a gente tenta regularizar, acreditem, é pilantra. Não devia nem estar advogando, não devia nem ostentar esse termo. E isso é um problemaço que a gente tem hoje em dia na nossa sociedade, por isso que é espinhoso e complicado falar sobre esse tema, e mais ainda encontrar quem tenha passado pela adoção direta de uma forma legal como eles. Tá? E eles vão contar um pouquinho para a gente. 15 minutinhos? Boa noite, gente. Meu nome é César, o nome dele é Eric. Nós somos pais do Natan, de 5 anos, e da Sofia, de 3 anos. A gente se conheceu em 2008, né? E só em 2014 que a gente casou, né? Legalmente, a partir do STF, ele autorizou, né? Fosse reconhecido o casamento homoafetivo. E, assim, a adoção foi uma coisa que sempre passou, né? O desejo da paternidade, ela sempre passou nos nossos corações. E a gente ficava pensando de que forma a gente ia chegar a essa paternidade mediante adoção, mediante a barriga solidária, né? E a gente ficava pensando nisso. Só que a gente trabalha, 2 empregos, nós somos enfermeiros, então eu já cheguei a ter 3 empregos, ele com 2 empregos, e pós-graduação, estava fazendo uma outra graduação, e isso, a gente não conseguia encontrar tempo para tentar se entender dentro dessa história. Quando foi em 2016, a gente estava numa festa da família e a gente soube, um pouco antes disso, né? Quando chegou em 2016, justamente nesse ano, a gente pensou, a gente já está numa certa idade. Então, assim, é melhor a gente começar a pensar nisso de uma forma, e a gente decidiu que nós iríamos adotar, que seria a adoção, um caminho que a gente decidiria seguir para nossas vidas.
E a gente baixou a cartilha da adoção do Ministério, não sei se é do Conselho, do Ministério da Justiça, e a gente ficou estudando sobre isso, a gente leu bastante sobre a adoção, mas a gente não chegou a mover documentos, a frequentar reuniões nesse primeiro momento. A gente ficou só na base do desejo ali, se planejando, né? O que a gente precisaria juntar de documentos, tudo. E foi nesse momento que a gente começou a estudar sobre a legalidade da adoção de fato. A gente já conhecia 2 casos específicos de pessoas que fizeram essa adoção direta e houve denúncias de não sei de quem, se de vizinhos, de alguém, e essas pessoas perderam os bebês, né? Os bebês foram de fato abrigados e foram para adoção. E a gente não queria esse caminho, esse é um caminho que era descartado para a gente de início. E foi quando a gente, numa festa de família, a gente descobriu que o primo do Eric, junto com a namorada dele, tinham tido filhos e que essa criança estava abandonada, não sei se o termo é abandonado, como a Bárbara disse, né? Talvez seja um amor, foi deixada no hospital. Ela foi de alta e a criança ficou no hospital. Logo no início, a gente não pensou em adoção, isso não veio na nossa cabeça com a possibilidade. A gente pensou justamente em prestar um auxílio a essa criança. Era um momento de crise na saúde do município, no estado, os hospitais estavam faltando uma série de equipamentos, de álcool, tudo. E a gente foi pensando em prestar uma assistência, oferecer um leite, uma fralda, alguma coisa. E foi quando a gente procurou o serviço social desse hospital. E a gente chegando lá, contando a história, procurando sobre a criança, a gente descobriu que o Natan, no caso, ele não estava mais lá no hospital. Ele já tinha sido com abrigo. Nesse momento, a gente ficou assim, meio perdido, sem saber o que fazer. E foi justamente a assistente social do hospital que sugeriu, falou, poxa, por que vocês não adotam essa criança? E até então a gente não tinha entendido que isso era uma possibilidade. Ela falou, vocês são casados, eu tenho um emprego público, ele tem um emprego numa multinacional já trabalha há muitos anos. Isso naquele momento que a gente começou a entender, e ela falou exatamente isso, que existe essa possibilidade da adoção, uma vez que a gente tem esse vínculo familiar, né? A gente é a família extensa do Natan naquele momento. Então, ela viu essa possibilidade. E aí, ela que foi orientando a gente, ela orientou a gente a procurar, primeiramente, o Conselho Tutelar, né? E depois o abrigo também. E aí o Eric vai contar uma parte da história, que foi uma parte que não foi tão bacana, que aconteceu com a gente lá no hospital ainda. Boa noite a todos. Foi num momento que uma das assistentes sociais, todas estavam muito acolhedoras, e essa também, mas chegou a sugerir para a gente que um de nós registrasse a criança no nosso nome, que seria mais fácil. As próprias outras assistentes sociais ficaram meio assim, desconcertada, como quem dissesse, não façam isso. E na hora a gente ficou assim, estático, porque a gente já tinha lido tudo, a gente não estava cru de informações, e a gente falava assim, não é isso que nós queremos. Porque a outra assistente social já tinha orientado bastante a gente entrar pelo processo, né? E nós ficamos meio assim, sem entender, né? Mas falando, não é isso que nós vamos... Não é esse caminho. Aí alguém falou para vocês naquele momento que isso é crime? Não falou, mas a gente já tinha lido bastante, e a gente sabia que já tinha casos de conhecido que já tinha perdido a criança por causa disso. Só para vocês saberem, é um crime previsto no Código Penal, dar filho alheio como próprio. Eu não sei o código o artigo de cabeça, mas se Bárbara tiver acesso à internet, puder ver, mas está lá previsto no Código Penal, gente, dar filho alheio como próprio, tá? É justamente você tem uma mulher grávida, aí alguém vem com essa facilidade, vai lá, assume como se você fosse pai e dá o registro dessa criança. É crime, tá? Ele ainda não era registrado na TAM, porque o meu primo, como eles são usuários de droga, eles perdem os documentos em vários momentos. E ele não tinha nenhuma documentação e a genitora também não tinha documentação, então não conseguiram registrar. Então ele já tinha passado pelo hospital, estava no abrigo, tinha 2 meses. Mas não tinha nenhuma documentação, a não ser a carteira de vacinação que foi tirada no próprio hospital mesmo. Aí depois a gente vai voltar um pedacinho no abrigo que voltou nesse assunto da assistente social. Então, logo depois do que a gente passou pelo
Conselho Tutelar, a gente decidiu que a gente deveria conversar com os genitores para entender a situação deles, até para entender que se aquilo de fato, eles estavam de fato deixando as crianças para que fosse para uma adoção, ou que era uma situação momentânea, de repente por uma necessidade deles, uma questão específica. A gente foi conversar com eles e eles falaram que, de fato, eles estavam abrindo mão daquele bebezinho naquele momento, entendendo a própria realidade deles, enquanto usuário de drogas, morando numa comunidade, sem emprego, tudo. E a gente manifestou o nosso interesse naquele momento de adotar o Natanzinho, e eles assim, foram super cooperativos. Toda vez, porque assim, a gente precisou tirar a certidão de nascimento dela, que ela não tinha, a segunda via de nascimento, a gente precisou tirar a identidade dela, a gente precisou tirar a identidade do genitor, para depois fazer a certidão de nascimento do Natan no nome deles, para a gente dar entrada no processo para conseguir que a gente fosse reconhecido como família extensa, uma vez que o Natan, no momento que ele não tinha certidão de nascimento, ele não era família extensa de ninguém naquele momento. Então, a gente, assim, combinava com eles e eles apoiaram. No tanto, quando logo... Só voltando um pouco da história, depois a gente foi no abrigo, onde a gente foi super acolhidos, né, uma casa-lar, e fomos super acolhidos pela equipe, pela assistente social, pela psicóloga, pela diretora lá da casa-lar, e a gente contou a nossa história, como a gente chegou até aquele momento ali, o nosso interesse, e eles estavam justamente procurando uma família extensa naquele momento, né, para tentar fazer essa inserção primeiro na família extensa, e a gente contou do nosso desejo, e aí a gente conheceu ele, foi super emocionante, né, porque eu fui lá, nesse momento, a gente ainda estava querendo oferecer alguma ajuda, né, e eu ainda fui lá, geralmente, querendo oferecer algum suporte para eles, e eles falaram, não, a gente não precisa de nada aqui, ele tem tudo o que ele precisa aqui, ele precisa de uma família. E a gente começou a chorar, né, naquele momento, super emocionados, né. E logo depois foi autorizada nossas visitas, né, a ele, e para a gente começar a dar entrada em todo o processo. Nesse momento, a gente, por interesse próprio, não foi orientação de ninguém, a gente começou a frequentar um grupo de adoção lá em Campo Grande, que eu esqueci o nome. Adoção de Vidas, exatamente. A gente começou a frequentar ele para começar a se inserir de uma forma mais nesse mundo da adoção, de forma mais tangível, né? E teve uma situação muito chata que aconteceu nesse abrigo, que a gente ficou sabendo. Deixa o Érico falar um pouco sobre isso. Na verdade, foi assim, eles começaram a autorizar a gente a visitar e ia ter uma audiência, ia ser, o abrigo era novo, e aquela audiência que chama consolidada. Dentro do abrigo, ia ser até a primeira, eles estavam bem apreensivos, mas já estava agendada para o final daquele mês, e assim, não, vai ter uma audiência para de todas as crianças, inclusive dele. E a gente começou a frequentar, e eles liberaram todos os dias. Na época nós trabalhávamos à noite, então todo dia a gente ia no abrigo. E num dado momento a psicóloga, a assistente social até comentou com a gente: vocês teriam condições de contratar um advogado, que às vezes facilita, e vocês que estão ainda seria mais fácil. Aí eu falei assim, não, temos, aí tá. A gente começou a pesquisar qual o tipo de advogado que a gente queria, mas fomos relaxando, porque a gente conseguia ir lá todo dia no abrigo, a gente já tinha acesso a ele e já sabíamos que tinha uma audiência já marcada. Sendo que, num dado momento, a assistente social me chamou na sala, nesse dia eu acho que não sei se era de tarde ou foi um horário diferente que a gente foi, e ela me chamou e falou comigo o seguinte: vocês já foram viram a advogado? Não, ela falou, olha, está acontecendo uma situação chata. Chegou o conhecimento da promotoria pública que vocês pensaram em algum momento registrar essa criança no nome de vocês. E falou assim, não, isso não... Aí eu comecei a ficar nervoso, falei, não, nunca chegou na minha cabeça. Aí que eu falei para ela, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu lá na frente, lá no hospital, há quase um mês atrás. Aí que eu contei aquela história da assistente social. Ela falou, ó, mas para o promotor chegou isso para eles. Não sei em que momento isso chegou, mas chegou. Eu fico imaginando se nós tivéssemos aceitado essa situação. Aí ela falou, não, eles são muito responsáveis, tenho certeza que eles não fariam isso. A assistente social nos apoiou muito.
mas isso deu uma insegurança muito grande para a gente. Mesmo a gente não aceitando essa proposta, a gente já estávamos com a documentação, aí nisso que foi que deu o start de contratar logo a advogada, aí ela entrou com o processo, aí no dia dessa audiência foi mais fácil, porque já tinha todo o processo montado. Né? E é só importante salientar, né, como esses não ditos, né, como essas coisas correm, chegam no ouvidos, e a gente acha que ninguém está sabendo, mas alguém está sabendo, e se de alguma forma chegam assim, na justiça, e pode ser muito ruim. E, assim, só para a gente estar finalizando, na audiência que teve no abrigo, os genitores participaram, e eles, lá na audiência, fizeram a livre manifestação de que eles estariam abrindo mão daquela guarda, o juiz explicou para eles o que era adoção, vocês não vão ser mais pai, não vai ser mãe, eles concordaram com isso, né? E assim o Natan ele foi com a guarda provisória, né, para a gente, e aí a gente teve a visita técnica. Nesse momento o juiz ele estava com uma condição, que a gente frequentasse o grupo o grupo Adoçando Vidas por 6 meses, né? A gente até no momento lá a própria psicóloga lá do Abril falou, não, eles já estão até frequentando, a gente já tinha acho que umas 2 visitas, né? E assim, é exatamente isso, essa importância de fazer tudo pela legalidade mesmo, de fazer da maneira correta, por a gente não correr risco, né? Para não sofrer vocês depois. também não serem habilitados naquele momento. Sim, não éramos. Nós recebemos visita de psicólogo, uma perita psicóloga em casa. Fala no microfone. Desculpa. Recebemos em casa uma visita de uma perita psicóloga, de uma perita assistente social. Não passaram por todo o processo. Só que a vantagem que a gente tinha é que a gente já estava com o Natan, mas corríamos o risco de, se não fizesse nada certo, perder, que eu acho que era um medo grande que a gente tinha também. As peritas falaram com os genitores. A perita conversaram com os 2 genitores, as 2, com meus pais, que seriam nossa rede de apoio, com meus sogros também, que são uma rede de apoio da gente. Queriam conversar com eles, até com a minha tia, que seria a avó paterna biológica do Natan. Ela também ligou para a minha tia, fez uma entrevista com ela, e foi tudo bem fechadinho, tudo bem alinhado. E, assim, a vantagem de fazer tudo da forma legal, vou encerrar agora, porque, assim, 1 ano e 5 meses depois que a Natan nasceu a Sofia. E aí o processo dela foi muito mais rápido, porque uma vez que a gente já tinha a adoção do Natan, e já tinha um processo de habilitação para a adoção do Natan, posterior, ele já ter vindo para nós, a Sofia ela veio para nossa casa e logo depois já foi dada a adoção dela, já direto. Não precisou fazer por todo esse processo que já tinha sido feito em menos de 1 ano e 5 meses com o Natan. É só isso. E até porque a preferência de adoção de irmão é para quem já tem, o mais velho, né? Muito obrigada, meninas. Fiquem conosco um pouquinho mais. O Luiz Fernando encontrou aqui para a gente. Obrigado. Na próxima, a gente até traz eles, porque por causa da pandemia a gente não trouxe. Eles sempre tragam, porque na vida normal, se é que a gente vai voltar ao normal, o grupo Cores é cheio de crianças. E a ideia é que até a Roberta estava falando isso, a gente sente saudade das crianças correndo. A gente já vem evento aqui com eles também. Vacilei com o microfone, eu pegou. Aqui, gente, artigo 242 do Código Penal diz: dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de ontem, crime, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Tá? Então, a gente fica sempre pautando isso. Como que você quer dar início à sua família? Você quer que a sua família nasça de um crime? Obrigado. Você quer que a sua família nasça de um crime? Você quer que a sua família nasça de uma mentira? Você quer que a sua família nasça de um cambalacho? De um jeitinho brasileiro? Ou você quer que ela nasça com verdade, com sinceridade, de acordo com o que a lei espera que seja a sua família? Que valores você quer transmitir para os seus filhos a partir dos passos que você dá na construção dessa família? É essa reflexão que a gente tem que ter. E, infelizmente, a maioria dos brasileiros parecem não estar conectados com isso. É muito normal, e eu diria socialmente palatável, né, a gente ouvir pessoas dizerem: mas não tem mal nenhum, olha ali aquela criança abandonada no lixo, aquele policial que pegou aquela criança foi lá e queria adotar, mas ele podia, por que não? Não, ele não podia, ele não estava habilitado, ele não passou por tudo isso que vocês passaram. Aquela criança que foi abandonada
tem que ir, sim, ao encontro do judiciário para que ela possa ser também investigada no sentido do porquê que ela foi abandonada, que razões levaram a genitora ou o genitor a deixar ela naquela situação, né? Investigada a situação daquela criança, aí sim, ela vai ser inserida no sistema, ela vai encontrar um de nós, que estamos aqui regularmente, nos dispondo a seguir todos os trâmites legais, estamos nos capacitando e nos preparando enquanto pais e mães para fazer dessa criança uma criança feliz, bem acolhida, né, como a Bárbara falou. Gente, a gente já ultrapassou o tempo, mas eu não queria deixar de abrir para perguntas, para a gente aproveitar a Bárbara aqui conosco, o Eric, o César. Então, vou abrir para o pessoal online, se quiser já pode botar no chat, vou só pedir ajuda do Luiz ou Max, se o Luiz estiver sentindo bem, não sei se ele ainda está aí. Se o Max puder ajudar no chat, e vocês aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, alguma coisa que não tenha ficado clara. Oi, fala, Nelson. Eu vou transmitir a pergunta aqui no microfone, gente, para a gente poder ajudar o pessoal que está lá no online. Fala, Nelson. Adoção direta ou consensual? Fala. Não, adoção direta e busca ativa são temas diferentes. A busca ativa, ela se dá quando você tenta vencer os limites da falta de informação, os limites das distâncias geográficas, para aproximar crianças que têm mais dificuldade, crianças ou adolescentes, têm mais dificuldade de encontrarem adotantes nas suas cidades, né, de outras pessoas com um perfil mais amplo, que as adotariam com facilidade, mas não estão na mesma comarca, no mesmo estado. Então, deveria ser um esforço do judiciário, mas isso não ocorre. A sociedade civil organizada percebeu essa lacuna, então nós, envolvidos no movimento, alguns de nós, eu particularmente não trabalho com busca ativa, mas Lula, que está aqui, trabalha. Lula, Lúcia, no Quintal tem Estela também, né? O Quintal também tem pessoas que fazem busca ativa, ou seja, algumas pessoas dentre nós se dedicam, e são chamadas cegonhas, a estar constantemente em contato com várias de infância, Brasil afora, e buscando essas crianças que estão com dificuldade de serem adotadas lá nas suas localidades. Então, no interior do Acre, uma criança com microcefalia, um grupo de 7 irmãos na Bahia, né? É difícil você encontrar uma pessoa que consiga adotar 7 de uma vez. Mas a justiça, antes de colocar o fracionamento, 4 para cá, 3 para lá, vai tentar encontrar alguém que tenha disposição para adotar 7, entendeu? Isso é busca ativa, que não tem a ver, é um outro tema, uma outra palestra, é extenso. Na adoção direta, voltando ao que Bárbara... Aliás, Bárbara, você pode responder, senão eu respondo, né? Ela queria a diferença entre busca ativa e adoção direta. Eu já expliquei. Busca ativa, a Bárbara pode fazer, então, um resuminho sobre adoção direta ou consensual. O importante dizer é que a busca ativa, a criança está disponível para adoção. Ela já está lá no Cadastro Nacional de Adoção. E na adoção direta, essa criança geralmente não está disponível para adoção. Geralmente, a adoção direta é de crianças pequenas. A busca ativa é de crianças disponíveis para adoção que fogem ao padrão comum desejado pelos pretendentes. São grupos de irmãos, são crianças com mais de 8 anos, crianças com deficiência ou alguma doença. Então, conseguem perceber a diferença? A adoção consensual ou direta é a mesma terminologia utilizada. Fica mais bonitinho consensual, porque houve o consenso, a mãe biológica assinou um recibo de entrega da criança, um desejo, e sumiu no mundo. Não adianta. Mas não tem validade nenhuma, né, Bárbara? Não tem validade nenhuma, mas você... Não, mas foi o consenso dela, ela quis esse papel declarado. Não, porque existe essa previsão legal da entrega legal. Essa mãe tem que fazer a entrega legal no judiciário.
entendeu? Tem que haver o respeito ao prazo legal para decorrer o tempo e consolidar a sua manifestação. Então, são duas coisas completamente distintas. Na busca ativa, as crianças já estão destituídas do poder familiar, faz tempo. E as crianças estão invisíveis, porque os técnicos não conseguem fazer o encontro lá pelo Cadastro Nacional de Adoção, pelo SMA, e esses técnicos também mais comprometidos começam a divulgar para os grupos, e os grupos têm as suas cegonhas, que são essas pessoas que vão conversando com vocês, pretendentes, para falar, você toparia? O que você acha dessa foto dessa criança? Porque o que os olhos veem, o coração sente. A gente idealiza o filho. E, no entanto, como a gente idealiza o namorado, a namorada, enfim, o companheiro, companheira. Mas, de repente, é naquele barzinho que você está, ou no cinema que você foi despretensiosamente, você olha lá para o tipo e fala, cara, totalmente contrário do que eu idealizei, mas foi onde bateu aquele coração mais forte. E isso acontece quando você vê a foto da criança, quando você sabe da história da criança, alguma coisa da história daquela criança bate com uma lembrança sua do passado, ou dos seus pais. É inexplicável, gente, porque isso é real. Aconteceu com famílias que partiram para a busca ativa e encontraram seus filhos porque viram a foto, ouviram dizer da história dessa criança que é passada pela equipe, e aquilo ali sensibilizou, teve algo em comum com a história deles. Essa temática, de repente, a gente costuma aqui, tá, consultar vocês sobre temas que vocês gostariam de ouvir. Já faz algum tempo que a gente não fala de busca ativa, de repente a gente traz de novo a busca ativa. E aí, a noite inteira para falar sobre isso, porque tem essas experiências, como a Bárbara falou. Eu queria trazer para vocês um ponto que é importante, de repente a Bárbara pode complementar a minha fala, mas que eu ouvi, já não sei em que reunião, quando, enfim, são muitos anos participando de várias reuniões. Mas a gente sempre fica com aquela mensagem que toca, né? Uma vez ouvindo falar sobre adoção consensual, propuseram a seguinte reflexão. Nós temos uma mácula na nossa história, na história da humanidade, principalmente na história do Brasil, que foi o último país, entre aspas, a abolir a escravidão, né? Bastante entre aspas aí, que é o fato de podermos, no imaginário de algumas pessoas, administrar vidas humanas com referendo do Estado, da igreja, das igrejas, né, da religião, até com documentos, porque existiam cartas, né, de propriedade de outros seres humanos, precisava de alforria para você ser livre. Gente, não é muito diferente do que se faz com essas crianças numa adoção direta. Quando você diz assim, faz um contrato comigo, assina aqui que você está me doando o seu filho, isso é um tráfico, né? Você está decidindo pela vida de um ser humano, entregando alguém que você acha que pode ser para ela um bom pai ou uma boa mãe. Alguém que não passou pelo que vocês passaram, por toda essa investigação social, por toda essa preocupação do Estado. E aí eu volto a dizer que ótimo que nós estamos passando por todo esse processo, porque nós estamos tendo oportunidade de provar publicamente e para o nosso Estado quem somos nós, capazes de paternar e de maternar, mas essas pessoas não passaram por esse processo todo, né? Mas a vida das crianças que a elas foi entregue foi marcada muitas vezes por um documento que não tem valor nenhum. Quer falar um pouquinho sobre isso, Bárbara, né? Como que as crianças são tratadas como objeto na adoção, em alguns casos, nessas tentativas de adoção direta, né? Na verdade, você retratou muito bem, Saulo, quando você fala do contrato, até do contrato de compra e venda de escravo, da carta de alforria, né? E quando você fala da entrega assim, direta, adoção direta, não, mas ela me entregou. Você também está tratando aquela criança como coisa.
né? Você não está tratando como um sujeito de direito, né? Mas o pior disso tudo, quer dizer, isso já seria o pior, mas é que é uma história, um caminho que é para ser um caminho feliz, com toda a ansiedade que ele gera, com toda a expectativa que ele gera. Mas vocês estão aqui, tem que sair dessa reunião, brindar depois. Quem tem companheiro, ótimo. Quem não tem companheiro, brinda também. Vai falar, gente, a reunião foi legal, não gostei disso, eu ficou com dúvida. Tem que ser um caminho bonito, vocês têm que colecionar, porque, como já diria Mário Quintana, os passos fazem o caminho. E esse caminho, a felicidade está no caminho. Porque quando a gente chegar na meta, que é o grande telefonema que o filho está lá à nossa espera para a gente buscar, é um novo caminho que vocês vão trilhar. Obviamente que vai ter lá a meta alcançada, o filho chegou, mas começa um novo caminho com outras metas. E aí a gente tem que ser feliz nesse caminho, procurar superar. E para que a gente vai criar dificuldade? A gente vai criar insegurança nesse caminho. Vocês estão aqui se abastecendo de coisas boas, se apropriando de orientações bacanas, de psicólogos, de famílias experientes, para que a adoção de vocês seja o mais segura possível. Mas também fazer a opção pela adoção legal, no sentido da legalidade, da juridicidade da adoção, é uma forma dela ser segura. Não sei se vocês estão acompanhando o caso Vivi. O caso Vivi foi uma coisa completamente fora do contexto, porque a família seguiu os passos. E essa família está conseguindo manter essa criança e ter o apoio unânime do movimento, o apoio unânime, inclusive, de outras estruturas de poder, como o próprio Judiciário, Superior Tribunal de Justiça, que deferiu que a criança ficasse ainda na família adotiva, o Ministério Público. Por quê? Porque os passos foram os passos legais. A decisão do Tribunal de Minas foi estapafúrdia, porque a gente é desembargadora, autoridade judiciária que não está atualizada, que tem preconceito. E existe muita gente com preconceito. Agora, se esse casal de pais adotivos pisa fora da linha, não tivesse sido habilitado, não tivesse sido chamado pela justiça, a situação dele estava muito ruim, muito difícil de ser sustentada, de ser defendida. Só ia restar o fato da criança estar 6, 7 anos com eles, e aí a questão do vínculo, que é o que muitos advogados tentam argumentar como defesa, mas fica, às vezes, dificílimo quando a pessoa não é habilitada, sabe? Quando a pessoa não passou por tudo isso que vocês estão passando. Ou quando se investiga e se identifica que houve dolo no sentido de vou pegar essa criança, ficar com ela durante 3 anos ou mais, depois eu tento regularizar a situação. Exatamente. Exatamente. Aí, olha, é diferente, porque geralmente acontece com o bebê. E aí você recebe o bebê. Tem um caso agora que eu estava conversando aqui com o Sávio, e ele falou, pois é, está havendo uma discussão, mas fica mais fácil, que o menino foi entregue com 5 anos e está com 6. E estão falando de adoção direta. Só que esse é um caso mais fácil de sustentar, porque 1 ano para uma criança de 5 para 6, a criança tem mais compreensão. Agora, um bebê, eles não sustentam. E é o que mais acontece. Mas, mesmo assim, esse de menino de 6 anos... não é que esteja garantido, não.
mas é que as pessoas tentam se colocar no lugar da criança, que já ficou um ano com aquela família, já está chamando de pai e mãe, já tem um quartinho para dormir, já está estabilizado na escola, enfim, uma rede de coleguinhas, de apoio. Você mudar isso tudo e mandar para uma família desestruturada. Agora, bebê fica mais complicado quando tem gente na fila esperando, querendo beber. Então, pessoal, vamos fazer a adoção legal, que vai ser a adoção mais segura. Estão perguntando aqui para vocês, Érica. Acho que voltou, Bárbara. Desculpa, amor, a gente ficou sem ver você um tempão aí, travou. Vou ler o chat aqui. O que eu falei foi que vamos fazer adoção legal para que essa adoção seja segura. Para sempre. Isso aí. Pergunta para os meninos aqui. Quanto tempo levou até o bebê sair do abrigo e ir para a casa de vocês? Também passou pela rádio. Ele era uma pessoa doce. Ele andava. Vem cá, aparece aqui na tela. Oi, gente. Paulo, desliga o áudio da Thaís aqui que está atrapalhando a gente. Minha mãe atrapalhando a reunião. Pronto. Fala aí, quanto tempo levou até o bebê sair do abrigo e ir para a casa dele? Está desligado esse. Então, o processo demorou 28 dias, que foi justamente quando teve a audiência concentrada no abrigo, desde que a gente chegou, e durou 28 dias. E quanto tempo... Eita, esse microfone está ruim. Tá ruim. A bateria é fraca. Quanto tempo até o bebê se tornar oficialmente filho de vocês? Tornar oficialmente, gente, é com a emissão da nova certidão de nascimento. É o último ato no processo de adoção. Então, a gente começou o processo o Natan veio para casa dia 28 de abril e a audiência foi no início de fevereiro do ano seguinte. Então, aproximadamente uns 10 meses, né? 10 a 11 meses. Marcelo, a gente respondeu para sanar a sua curiosidade, mas assim, esse é o tipo de pergunta que a gente diz, não se aplica, sabe? O que eles vivenciaram, a experiência deles naquele tempo. E eu continuo numa habilitação desde 2017. Quando eu recebi o Teodoro, eu recebi com 3 anos, porque naquela época, o ritmo do processamento das habilitações e das adoções era outro. O número de pessoas disponíveis, as crianças disponíveis eram outras. Então, o tempo que eles viveram nessa adoção não é o mesmo que vocês vão viver hoje, entendeu? Então, tenta se desconectar um pouco disso. Quanto tempo levou para você adotar e tal? Eu sei que passa pela ansiedade, mas o bom conselho que eu posso te dar de alguém que já está na caminhada há bastante tempo, que se preocupa com outras questões, porque o tempo a gente não tem controle sobre isso. Aliás, você vai descobrir que você não tem controle sobre nada, nem sobre os filhos que você vai receber. E para um taurino, descobrir que a gente não tem controle sobre as coisas é fundamental para sobreviver, não é, Bárbara? Bárbara, muito obrigado pela sua participação. Eu vou encerrar aqui o pré. Saulo, posso falar uma coisinha, Saulo? Fala, Luiz. É o outro coordenador, gente. Está lá no... Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Luiz. Tudo Bárbara, bom? Prazer tudo em bem? vê-lo. Tudo bem, graças a Deus. Bom vê-la. Eu queria reiterar aí os agradecimentos do Saulo com a presença da Bárbara, do Eric, do César também. Queria falar sobre essa reflexão sobre o tempo, né? O tempo é sempre uma ansiedade de todos nós e tudo mais, que a gente transforme sempre esse tempo de ansiedade em tempo de preparação e que a gente se mantenha no tempo de preparação, que a gente siga frequentando os grupos de apoio, mesmo depois da chegada de nossos filhos, porque nos grupos de apoio nós fazemos também novas famílias, novos amigos. Então, isso passa a compor esse repertório de afeto que é tão importante aí no mundo da adoção. E justamente por isso, porque a gente vai compondo novos amigos e novas famílias nessa linha do tempo, é que eu queria dizer que um grande amigo nosso, na esteira do tempo, fez aniversário ontem,
que é o Saulo. O Saulo fez aniversário ontem, então eu queria desejar parabéns ao nosso querido Saulo. Tem bolo aqui, tem bolo! Parabéns, Saulo. Parabéns, querido! Parabéns, Saulo. Logo muitas hoje que eu não alegrias, fui. muitas felicidades, que você tenha aí, que o Teodoro seja cada vez mais Por isso lindo, que mais... ela veio, gente. Ela tinha uma missão. Obrigado, gente. Obrigado Parabéns, a vocês que Saulo. estão aí. Eu não prometo o bolo, não. Tá? Provavelmente está ouvindo esse aqui, o bolo. É isso, querido. Obrigado, Agora amiga. você pode encerrar o pré. Bárbara, pra gente querida. terminar. Um beijo, Obrigado. muito obrigada pelo Obrigado, carinho, amiga. pelo convite. Adorei Beijo. estar com vocês. Beijo grande.